Problema número 1 do ser humano: falta de dinheiro, traição. Qual que é o problema número 1? A morte. Ô palavrinha gostosa de engolir. Mas precisamos começar a conversar mais sobre isso. Qual é a última frase do credo? A gente reza ele de cor, todos os dias. Eu vou falar com vocês agora. Qual que é a última frase do credo? Não sabemos. Ainda mais que a gente passa batido nela, né? A gente reza assim, correndo. Qual é a última frase do credo? Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós, a gente reza isso, não sabe nem o que está falando. Então, presta atenção. Muitas vezes nós vamos pegar o credo que está escrito assim: espero a ressurreição da carne. Porque, na verdade, às vezes a palavra, o esperar, o credo, o crer é transformado em esperar, porque a fé deságua na esperança. É a nossa esperança, é a ressurreição. E na vida eterna, na vida sem fim que virá. E eu pergunto para vocês: crê de verdade nisso? Você já pensou sobre isso? De verdade, que esse corpo será te dado de volta? Você acreditar nisso de verdade? E por que que antes no credo, antes de falar da ressurreição e da vida que é eterna, ele não te conta o que que precede? O que que precede a ressurreição e a vida eterna? A morte, está escrito isso no credo? Não, por quê? Porque ela não é razão de fé. A morte é a única certeza da nossa vida. Santo Agostinho fala que a morte é a doença que a gente contrai quando nasce. Não é verdade? Ele fala: nasce uma criança, você não sabe se ela vai ser bonita ou feia, a cor dela, você não sabe nada que vai ser criança, você não sabe se ela vai ser alta ou baixa, feliz, rico ou pobre, você não sabe nada do menino, mas você sabe de uma coisa, que ele vai morrer. Mas já não pensa nisso, né? A gente tenta burlar essa história de todas as formas, mas é preciso que a gente pense nisso, porque qual é o remédio contra a morte? Ou se esse bando de cristãos sentado que não souber responder, eles vão morrer. Vamos embora. Qual é o remédio contra a morte, gente? Qual é o remédio contra a morte? Vocês têm que saber pregar isso. Nós somos cristãos. A evangelização não é só minha, é de todo mundo que foi batizado. Qual é o antídoto? Qual é o remédio da morte que você vai explicar para um tanto de gente? Qual é? Qual é o nome? Qual é o nome? É Jesus. Doçura da nossa vida. É Jesus o remédio contra a morte. Porque Jesus é tão interessante. Jesus, ele não veio, imagina, vamos relembrar. O homem pecou, pelo pecado de um, entrou a morte no mundo. Aí veio Jesus, né? A turma lá fez uma reunião, Jesus falou: eu desço. Mas Jesus não veio só para nos libertar do pecado. Ele não veio só para isso. O que Jesus fez para nós além disso? Além disso, além de ter nos livrado do pecado, né? nos libertar do pecado, nos tirar do reino das trevas, nos transferir para o reino de luz, que é o reino de Deus. O que mais que Jesus deu para nós, que é uma coisa sem tamanho, sem preço? Venceu a morte, ok, mas o que Ele nos deu? Não, o que Ele nos deu? Ele nos deu o amor de Deus. Isso é uma coisa extraordinária, gente. Nenhum de nós sabia que era amado por Deus, que era filho
do Altíssimo, que era filha do Altíssimo. Então, quando Jesus veio, ele venceu a morte por nós. Por causa dele, a morte não é mais uma parede, aonde a coisa quebra, bate e quebra, esfarela. A morte não é um precipício que acabou. Não é. A morte é só, como dizem os grandes padres da igreja, é só a ponte do suspiro. É onde eu tenho que passar. Para me voltar para a casa do meu pai, eu tenho que passar pela morte, não tem jeito. Todos nós vamos passar pela morte. Todos nós. Então, se eu fizesse aquele sinal sinal de mais e menos, para nós cristãos é o mais da vida, um tracinho menos da morte e o mais de novo, porque a vida nos é devolvida. Isso é uma coisa extraordinária. Então, São João Crisóstomo falou que isso então é como sono. A morte é só como um sono, porque se eu morro, desperto, e a vida me é devolvida, a mesma vida é devolvida, então isso é só um sono. Mas como que a gente tem dificuldade de pensar nisso, né? Como a gente tem dificuldade? Porque Jesus, quando morre, ele morre numa morte de cruz, que foi uma morte não só para expiar, mas foi uma morte pelo ódio. E Jesus, quando ele conta aquela parábola dos talentos, lembra? Que eles pegam um homem e falam, você tem uma dívida que você tem que pagar. Ele fala, mas eu não tenho dinheiro. Ele devia 10.000 talentos, era dinheiro demais. E aí o rei então perdoa. Isso é o que Deus faz conosco. Deus já nos perdoou, não é? Mas Jesus, ele consegue, por causa ele assumiu tanto a nossa condição humana, que Jesus, ele colocou no meio do sofrimento e no meio da morte, ele inseriu o quê? Para que a gente desse conta? O amor. Se Deus não tivesse inserido o amor na morte e no sofrimento, a gente não daria conta de passar por tudo isso. Somente que a vida você passa a viver qualquer sofrimento, dar conta de qualquer coisa a partir da consciência de um sentido para isso, senão a gente não daria conta. Então Jesus veio para nós transformar tudo isso. Então o que São Paulo fala na carta dos Tessalonicenses? Ele fala assim: irmãos, está no capítulo 4, versículo 13, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para que não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Porque nós cristãos não podemos desesperar diante da morte. Não podemos desesperar. Nós temos que ter uma coisa que se chama esperança, que está escrito aqui também na outra parte. Que quando a gente atravessar, está escrito Apocalipse 21, capítulo 4, Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. As coisas antigas se passaram. Eu pergunto para vocês de verdade acreditam que é isso? De verdade vocês acreditam? São Paulo fala, o capítulo 15 de Coríntios, capítulo 15 de Coríntios, é só sobre ressurreição, se vocês quiserem ler. Ele só fala sobre isso. Então ele fala assim: a esperança nossa com a ressurreição. A gente é semeado corruptível na morte, quando morremos, e a gente ressuscita incorruptível. A gente é semeado desprezível, a gente ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. A gente não pensa sobre isso, mas a gente precisa começar a pensar que a ressurreição é, na verdade, o grande alicerce da nossa fé. E está escrito na carta de Hebreus, se não me engano, capítulo 9, versículo 24, que só se morre uma vez.
Só se morre uma vez, guardem isso. Então nós vivemos aqui e caminhamos, vamos morrer, mas vamos atravessar a ponte para continuar a vida. Isso é uma coisa extraordinária. É porque a gente não presta muita atenção nisso. E aí a segunda parte do credo, da última frase, a gente fala: e eu creio na vida que é eterna. A gente tem dimensão que significa isso não? Eu creio na vida que é eterna. E aí São Paulo fala assim, na carta dele aqui aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele fala: se nós tivermos esperança em Cristo somente para essa vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. É tão interessante que nós estamos no século que estamos. Todo o trabalho do inimigo de Deus é qual? É fazer o quê conosco? É que as pessoas duvidem que Deus existe. Isso é todo o trabalho. Nós estamos inseridos no mundo pagão, ok? Completamente pagão. Então, o grande trabalho é esse. No século XIX, o grande trabalho foi fazer com que os cristãos não acreditassem na eternidade. Porque se eu faço com que vocês percam o horizonte da eternidade, é como eu pegar areia e jogar no fogo. Acabou. Aí a fé vai diminuindo, e vocês vão viver aquela vida mais ou menos, porque a alegria que a gente deveria ter diante dessas promessas de Deus, que a vida não encerra, nós morremos de medo, somos tímidos na fé. Quando vocês já ouviram uma palestra sobre vida eterna, sobre ressurreição? Alguém já contou isso para vocês? Não, não se fala. Mas isso é real. Essa é a certeza da nossa vida. É certeza. Vocês imaginem que nós vamos continuar, que a morte é só uma dormida e acabou. Nós dormimos e a seguir vem o juízo, não é assim? As pessoas vão estar lá no seu velório, você já está lá sendo avaliado por Jesus. Já está lá batendo uma prosa com ele. Quem que é a sua grande advogada lá na hora? É Nossa Senhora. Quem vai testemunhar a seu favor? Seu anjo da guarda. Cuidem dele. Cuidem dele, que o seu grande testemunho será o seu anjo da guarda. A gente não acredita nessas coisas, mas isso é real. Ok? Vocês vão prestando atenção nessas coisas que eu falo com vocês. Então, qual é o trabalho? O trabalho foi tão impressionante no século XIX, que as pessoas cultas, as pessoas de um certo nível, não ficava bem falar sobre vida eterna. Compreende? É melhor você não falar que tem vida eterna, porque não dá, porque eles achavam que as pessoas não iam ter ânimo de fazer as coisas, iam ficar entregue. Ao contrário, se eu sei que eu tenho eternidade, se eu sei que eu quero o céu, que eu quero o paraíso, é aqui que eu tenho que trabalhar para poder transformar a minha história. É aqui agora que eu tenho que fazer as coisas diferentes. Mas isso tem que nos encher de alegria e de falar: a morte não tem a última palavra. O que mudou então com a morte de Jesus? Nós vamos continuar entrando no túmulo? Vamos deitar no caixão? Vamos. Mas existe a possibilidade de eu sair dele. Sem Jesus não teria possibilidade, compreendem? Ele fez a brecha para a vida, ele nos deu o caminho. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. A filosofia fala que o homem é um ser para a morte. O cristão fala: não, o homem é um ser para a eternidade. Isso é lindo, gente. Então a última palavra da nossa vida não é morte, é amor. Não fomos feitos para a dor, mas para o amor. E isso tem que estar gravado no coração de vocês. Isso é a certeza que tem que nos alimentar. Nós temos que ter essa fé que eu estou vivendo aqui. cada dia que eu vivo falta menos um para me voltar para casa. Então eu vou passar pela morte, sim, mas a vida me é devolvida. Quando eu falo ressurreição da carne, é da carne. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu estou falando do corpo, não é só da alma, não. Eu não posso viver separado da minha alma, ok? Então, na hora que eu acabo de morrer, que eu chego diante de Deus, é a nossa alma.
Deus Pai fala para Catarina de Siena: mas eu, Catarina, vou devolver o corpo para vocês. Aquilo que São Paulo fala aqui, um corpo glorioso será devolvido para nós. Deus Pai fala: e vocês nem sentiram falta dele, mas eu devolvo o corpo para vocês. É preciso que a gente não tenha medo de falar sobre isso. É preciso que a gente não tenha despiste isso, porque o ser humano faz de tudo para poder não pensar na morte. Então, por isso, hoje o tema do mundo é: não, vamos distrair, viver tudo que tem que viver agora, porque nós vamos morrer mesmo. Mas não é isso. Eu tenho que viver com responsabilidade a vida que eu quero, porque minha vida é eterna. Isso é uma das coisas mais extraordinárias. A gente não tem dimensão. Fala: filho, mas eu não vou ficar entediado lá, não. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estão vivendo uma coisa muito boa, mas maravilhosa, que a gente tem até medo que acabe, vocês ficam entediados? Eu tinha uma residente que falava assim comigo: filho, as coisas estão tão boas, que eu estou com a sensação que vai acontecer uma tragédia. Quando a boa vida está muito boa, a gente tem medo de que acabe, pois no céu, no paraíso, é eternamente bom. Eternamente bom. Então, essas coisas são tão reais, porque é tão bom que a gente acha que é uma história mentirosa. Fala: não é possível. Não é possível, que eu não preciso desesperar, nem com a minha morte, nem com a morte das pessoas que eu amo. Eu não preciso desesperar, porque eu irei revê-lo. Você crê nisso? Fala: Filó, mais ou menos acredito nessas histórias suas, mas vou provar para vocês que eu não estou errado. Eu já falei demais para vocês desse livro, né? Aos sacerdotes, os filhos prediletos de Maria. Quem tem? Então vocês aproveitem, porque eu peguei tudo que está marcadinho de fininho aqui. Foi o que Nossa Senhora falou no dia 1º, sobre o dia 1º de novembro ou o dia 2 de novembro, finados ao dia de Todos os Santos. Então vocês podem ler que tem coisas aqui maravilhosas. Então eu vou resumir, claro, para vocês. E ela fala uma coisa linda, que ela fala assim: peça a intercessão dos santos. Peça os santos para ajudar vocês, porque eles já passaram por aqui onde vocês já passaram, viveram a vida de vocês, e eles estão aqui no céu, diante de Deus, fazendo o quê? Fazendo o quê? O que os santos estão fazendo no céu, gente? Rezando por nós. Essa consciência nós temos que ter, que é uma igreja única. Nossa Senhora fala: é a igreja padecente, é a igreja peregrina, que somos nós, a igreja padecente, que é os que estão no purgatório, e a igreja que já está na glória. Ela falou: os santos ficam o tempo inteiro intercedendo por vocês. Vocês são vítimas de muitas ciladas do demônio, de muita coisa para fazer vocês cair. Os santos estão vendo e intercedem por vocês o tempo inteiro diante do Pai. Então, se vocês têm um santo que vocês rezam muito, entregue as coisas, peça ajuda, fala: me ajuda a vencer esse caminho, me ajuda a dar conta. Ela fala da intercessão real dos santos. Ela fala: chamem os anjos. Nesse tempo que vocês estão vivendo, que é um tempo de sofrimento, ela fala: os anjos foram dotados de mais poder para tirar vocês das ciladas do inimigo. Então vocês não dispensem isso, não, porque eu trouxe para vocês o que ela falou. E Nossa Senhora fala isso. Ela fala: e rezem pelas almas do purgatório. Eles não podem mais rezar por eles, mas eles rezam por vocês. Eles veem tudo o que está acontecendo e intercedem por vocês. Rezem pelas almas daquelas pessoas que já morreram, que vocês conhecem. Peçam a Ele ajuda. Reza por Ele e peça ajuda. Nossa Senhora fala: peçam ajuda. Sabe o que é lindo? Ela fala: aqueles que são devotos do meu imaculado coração, quantos de vocês fazem a devoção do primeiro sábado? Que Nossa Senhora pediu em Fátima tem um século. Ó Senhor dos Exércitos, vai prestando atenção. Ó Senhor. Ela fala que os devotos do coração dela, que na hora, eu vou ler o trecho, daqui a pouco, eu vou ler para vocês o que ela fala, que ela faz na hora da morte. Essas coisas vocês têm que saber, porque se é real, quem falou não fui eu, foi ela. Então, vocês têm que aprender isso.
Mas aqui no dia 1º de novembro de 1983, ela fala que quando a gente deve chamar, né, os santos, as almas e os anjos, ela fala: por isso nunca deveis vos sentir sós, tornai mais fortes os vossos laços com os santos do céu e com os que se purificam ainda no purgatório. Eles estão muito próximos de vós, veem todas as vossas dificuldades, conhecem as terríveis insídias que o meu adversário vos arma e ajudam-vos sempre de maneira eficaz. Olha que lindo isso aqui. Olhai hoje para todos aqueles que já vos precederam na vida eterna no sinal da fé, e que esperam agora com amor e alegria por vós. Então você verá aqueles que morreram? Quem falou não fui eu, não. Eles esperam vocês com amor e alegria. O que nos aguarda é uma coisa tão extraordinária que a gente não tem dimensão. Por isso a gente tem que fazer de tudo para ir para o céu, porque não é brincadeira. Imaginou quando eu penso que vou ver meu pai de volta? Morreu comigo, eu falei com ele: é só uma questão de tempo, pai, eu te encontro. Então, é lindo, ela fala dos perigos que a gente corre, que a gente precisa, por isso, rezar, não é? Ela fala: peça ajuda, peça ajuda. E é tão bonitinho quando ela fala uma coisa que eu quero achar para vocês, tão encantador, o cuidado de Nossa Senhora, isso aqui. Ela fala que a coisa é linda demais, ela fala assim: quando a gente morrer, aqueles que são devotos do Imaculado Coração dela, pensa nisso, vocês vão começar a ser devotos a partir de agora. Ela fala: na hora da vossa morte, e olha que lindo que ela fala que quando a gente reza o terço, que a gente reza assim: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa... A gente reza, não presta atenção no que fala, não. Aí ela fala: esta é uma invocação que eu escuto com grande alegria e é sempre atendida por mim. Então ela fala: se como mãe estou ao lado de cada um dos meus filhos, na hora da morte, estou particularmente junto de vós, que sempre vivestes por meio da vossa consagração no refúgio do meu coração imaculado. E ela vai falar: na hora da vossa morte, estou perto de vós, com o esplendor do meu corpo glorioso. Deve ser uma coisa de louco, né, já? A beleza de Nossa Senhora deve ser algo da gente, tanto que alguns que viram ela, principalmente lá em Lourdes, lá em Nossa Senhora de... Não é de Lourdes, né? É lá na França, mas eu esqueci agora qual que é a da... esqueci o nome, é Melanie e o rapaz. O pessoal falou que você não vai casar, e falava, depois de ter visto ela, não. Conseguiu. Depois que ele viu Nossa Senhora, conseguiu pensar em outra mulher. Aí Nossa Senhora falou: na hora da vossa morte, vocês que são os meus devotos, estou perto de vós, com o esplendor do meu corpo glorioso. Acolho as vossas almas nos meus braços maternos. Tenho que tirar de vocês o medo da morte. Eu acolho vocês, nós vamos para o colo da mãe. E aí ela fala: e levo-os diante do meu filho Jesus, para o seu juízo particular. Por isso que ela é nossa advogada. E olha aqui, ela fala: pensai como deve ser alegre o encontro com Jesus para aquelas almas que lhe são apresentadas pela própria mãe. Você imagina, ela vai chegar e falar: Jesus, aqui é Filó. Vivia ela agarrada. Ela fala: porque eu as cubro com a minha beleza. Olha a promessa: eu as cubro com a minha beleza, dou-lhes o perfume da minha santidade, o candor da minha pureza, a cândida veste da minha caridade. Agora presta atenção na coisa mais bonitinha, isso é coisa de mãe. E se ficou alguma mancha, eu passo a mão. Né, mãe não arruma filha assim? Põe o dedo e limpa. Ela falou que faz a mesma coisa. Eu passo com a minha mão materna para apagar e vos dar aquele esplendor que vos permite entrar
na eterna bem-aventurança do paraíso. Nossa Senhora é um escândalo para nos ajudar. Está tudo escrito que eu não inventei nadinha na palavra. Mas eu tinha que trazer isso para vocês, porque vocês não conhecem nada. Estou falando mentira? Não. Muitos de vocês têm esses livros em casa, mas não leem. Estou falando mentira? Não. Esse aqui que ela fala é no 2 de novembro de 1992. Aproveita, leiam essas coisas que eu falo com vocês. Depois eu posso até deixar... Não, vocês podem olhar lá atrás, no índice, você procura por ano e procura 1 de novembro e 2 de novembro. E leiam a beleza do que ela falou. Nós vamos estar nos braços dela e ela nos leva até Jesus intercede por nós. Nós não temos dimensão do que nos aguarda. Por isso que a gente olha para a morte com cara feia. A gente tem medo dela. Claro que a gente tem. Ninguém quer falar na morte. Por que a gente não fala da vida eterna? Por que a gente tem amor a tudo isso? Eu não tenho medo da morte porque eu não tenho medo da vida. Eu quero a vida. Se eu tenho que passar pela morte para continuar o caminho, se é esse o caminho que a gente tem que passar, vamos passar. Mas não com medo. Na certeza que eu não vou sozinha. Que até lá Ele vai comigo e vai nos levar para ficar com Ele. E isso que não pode nos perturbar. Então, se eu sei que o caminho é esse, vamos cuidar da nossa vida para estar diante de Deus o melhor possível, para que a gente possa ir direto para o céu. É possível? Nossa Senhora falou que até limpa assim, ó. O que não está bom, ela passa a mãozinha dela de mãe. Imagina que coisa escandalosa vai ser isso. Essas coisas são verdadeiras, estão aqui nesse livro. Aos sacerdotes, os filhos prediletos. Não deixem de ler essas coisas que eu falo com vocês. Tudo que eu falei está na palavra de Deus. A gente pula uns capítulos, né? Porque a gente não gosta de falar de morte, ressurreição. Mas Deus Pai fala: eu darei de volta o corpo de vocês. Mas Deus Pai tem uma queixa conosco. Ele fala: meus filhos sofrem demais porque não conseguem bens materiais. Sofrem porque não conseguem uma casa, sofrem porque não conseguem um carro, uma coisa. Mas eu não vejo meus filhos sofrerem porque não conseguem os bens espirituais. Ok? E ele fala, depois que chegou aqui, nenhum passo a mais, para de onde estava. E como a gente não sabe o dia e a hora, vamos nos preparar? Vou viver com alegria essa vida que vai incomodar muita gente. Fala, por que essa alegria? Gente, eu vou morrer, olha que alegria. Porque eu vou voltar para a casa do meu pai. Fala, louca. Não é a vida que me pega. Aqui eu vou trabalhando o que eu tenho que fazer. De olho para saber se é hoje. É hoje que você vai me levar? Não. Confessa todo mês. Anda com a vida em dia. Porque se ele chamar, fala, que alegria, amigo. Vamos embora agora, ué. Bora. Bora, porque lá é a vida que não tem fim. Não tem mais morte, não tem luto, não tem dor, não tem separação. É eterno. Só um pai pode fazer isso para um filho. Só o pai pode nos querer junto com ele, nos guardar debaixo do braço dele, abraçar cada filho que volta para casa. Pensa nisso que eu vou dizer para vocês. Meu pai me espera. Por que você tem pressa de voltar? Porque meu pai está me esperando. Que pai do céu, ele me espera. Imagina com que alegria ele vai juntar todos nós. Imagina, ele fala desse banquete que ele vai servir de vinhos, de iguarias maravilhosas. Imagina, nós não temos dimensão, não. Ainda bem que São Paulo não conseguiu retratar para nós o que ele viu, que ele ficou tão tonto que ele falou: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. O que falta a você acreditar que isso é verdade? Eu falo isso porque eu acho que na festa, quando a gente celebra finados, que carrega uma saudade, é claro que a gente tem saudade, tem a dor, a gente tem que carregar também de uma esperança, que a nossa última palavra não é dor, não é morte. Somos feitos não para a dor, mas para o amor, não para a morte, mas para a ressurreição. A nossa vida tem uma continuidade, ela foi escolhida, nós poderíamos simplesmente não existir. Ele escolheu cada um de nós para que vivêssemos com Ele eternamente. E Jesus fala para uma mística:
Eu acho que vocês conversam sobre morte com muita tristeza. Ele fala. Começa a falar com mais alegria, sabe por quê? Isso é a palavra dele, não é minha não. Porque morrer é como abrir a porta, ele fala. Quando você abre a porta, sou eu que estou do outro lado. Falei, bem, a gente já toma um susto, mas é eu que estou do outro lado. Então por que vocês têm medo? Compreendem? Hoje eu falo essas coisas para que vocês comecem a pensar um pouco mais. Comece a pensar. Como é que eu estou se ele me chamar hoje? Será que eu estou preparado para estar diante dele? Então se prepare para esse grande encontro. Ele é real. Nós vamos ver Mãe do Céu, nós vamos ver Jesus, Ele vai nos levar ao Pai. Nós vamos ver tantos santos. Vocês têm curiosidade? Eu tenho vontade de ver um tanto. Eu tenho um monte de coisa para conversar com tanto. Vocês têm, não? Eu tenho um monte de coisa. Então, a gente precisa pensar nisso, que isso é de verdade. Fomos feitos para a eternidade. Então, que nada possa tremer o seu coração. Nada pode te abalar diante de uma notícia de uma morte sua, que você vai ter uma doença grave, ou a notícia de uma morte, ou doença de alguém que você ama, porque você fala, mas nós vamos encontrar. Santo Agostinho diz, todo relacionamento que você tiver aqui de amor, como você tem com a sua esposa, lá será melhor. Não que casará de novo, mas ele será planificado. Ele será espiritualizado. Compreendem? Frase do credo, para que a gente pare de rezar no automático, né? Hoje eu quero analisar com vocês uma frase do Pai Nosso, porque a gente reza absolutamente no automático. Então, se a gente reza o terço, a gente reza pelo menos 5 vezes o Pai Nosso. E muitas vezes a gente não presta atenção nas coisas que a gente fala. E quem nos ensinou a rezar o Pai Nosso foi? Quem? Foi Jesus, a pedido dos discípulos, né? Os discípulos ficaram tão encantados de ver ele rezar, que falou, nos ensina a rezar. E aí, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala uma frase fácil, mas a gente fala, todo dia, várias vezes ao dia. E a gente fala assim, seja feita assim na terra como no céu. Fácil, né? Ô, frasezinha fácil essa. Muito. Então, preste atenção. Quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, será que a gente tem dimensão do preço dessa frase? Qual é o preço afetivo, efetivo disso na nossa vida? Porque a gente fala no automático, não entende direito o que falou, depois fala, mas por que ele fez isso? Mas eu acabei de rezar, seja feita a vossa vontade. A gente faz no automático. Será que de verdade, sim, de verdade, a gente acredita que Deus vai nos fazer entender qual é a vontade dele? A gente acredita que a decisão dele é a melhor para nós? De verdade, hein, gente? Confia ou não? Bem mais ou menos, né? A gente fala assim com ele, mas vai que ele não entendeu direito. Porque, na verdade, a gente quer convencer a Deus que a nossa é melhor do que a dele, claro. Que nós estamos vendo coisa que ele não viu e que ele não sabe. Então, como é difícil, que peso tem isso, quando a gente reza, seja feita a vossa vontade. E essa confiança de uma entrega e falar o que ele decidir é o melhor. Gente, isso é um caminho. Isso não tem mágica. Porque vocês não vão conseguir fazer isso, nenhum de nós, da noite para o dia. Porque isso, geralmente, nós vamos ter. A nossa vida é feita de muitas decisões no dia. Tem decisões pequenas e tem momentos que nós estamos diante de uma encruzilhada. E aí é muito difícil naquele momento a gente falar, seja feita a vossa vontade. O que o Senhor falar, fizer, eu estou de acordo e eu creio que o Senhor decidiu pelo melhor por mim. Isso é um caminho. A gente não vai conseguir isto. Então, a primeira coisa que a gente precisa
é prestar atenção nas nossas orações. E aprender a colocar as nossas decisões diante dele. Como é que a gente vai colocar essa decisão diante dele? Através de quê? Da oração. Mas não é uma oração de 2 segundos, não. A gente fala, não rezei demais hoje, nem um terço. Não, às vezes a gente fica horas assentado diante dele. Horas. Em silêncio. Horas. Porque é preciso se colocar de verdade diante dele. De verdade. Porque a gente não pode tentar enganar Deus. Porque eu preciso ter muito claro para mim o que eu quero. E às vezes a gente nem sabe o que quer. Então tem que ser muito claro. Olha a doçura de Jesus. Quando Jesus encontra o cego, ele pergunta para ele, o que quer que eu te faça? Então Jesus vai nos perguntar, o que você quer? Porque às vezes nós queremos fazer igual os filhos de Zebedeu, que queria o quê? Poder, direita e esquerda. Ou então a gente vai ficar bravo como os outros discípulos que queriam, na verdade, também disputar quem era mais importante. Ou às vezes eu quero, de um jeito assim, usar da vontade de Deus para fama, sucesso, prestígio. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas dele. Já falei com vocês inúmeras vezes, que andar com Deus não tem sucesso, não tem brilho, tem chão batido. Porque nem sempre a vontade dele é igual a nossa. Geralmente é quase sempre, né? A gente quer A e ele quer Z. Não é muito simples isso. Então é preciso colocar todos os nossos atos, os seus pensamentos, os seus desejos diante dele. E fala, diante da palavra dele, diante dele falar, é para fazer o quê? Eu estou aqui para fazer a vossa vontade. Assim como quando o Senhor veio aqui, o Senhor viveu para fazer a vontade do Pai. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, já falei com você semana passada, Jesus andava em relação ao Pai igual um girassol. Ele girava em função do Pai dele. Nós não. Nós fazemos as coisas e depois a gente fala com todo mundo, reza para dar certo. É como se a gente tivesse que convencer Jesus que a nossa decisão estava perfeita. Porque não é brincadeira estar diante dele e deixar ele fazer a vossa vontade. E como é que eu vou fazer isso, né? Porque além de eu saber qual é a sua vontade, como eu vou fazer isso? De forma que isso implica na minha vida e na vida do outro. Tudo tem que saber dele, tudo tem que seguir os passos dele. Para fazer a vontade de Deus, eu caminho atrás dele, não é atrás do meu caminho, é dele. E não é simples. Porque andar com Jesus, eu tenho que estar muito atenta a tudo que ele me fala. Então vocês imaginam, se eu tenho que estar atenta a tudo que ele me fala, isso exige de mim uma vida de oração. E qual é o grande segredo da oração que nós temos que aprender, que está longe de nós aprendermos? O que é? Parabéns. Silêncio. Ou luta silenciar. Não, eu até fechei os olhos, fechei os lábios, mas aqui dentro continuo pensando. E a gente continua argumentando para Jesus que o nosso desejo é muito melhor que o dele. Fala, Jesus, eu vou te explicar um negócio que você não está sabendo. Não é simples. E cada vez que a gente conseguir fazer uma opção, e se a gente só vai conseguir estar atento e fazer de verdade a vontade de Deus, se eu permanecer no amor. Está escrito em João 15? Todo aquele que permanece em mim, esse dá fruto, porque sem mim, nada. E nada é nada. Jesus fala, vocês não pegam a palha que está no chão, sem eu. Nem a palha. Mas a gente tem a ilusão que a gente faça a vontade dele. Tem uma marca da vontade de Deus, que tudo que é de Deus tem que gerar o que em você? Paz. Nada de Deus tem tumulto. Nada de Deus tem
tem discórdia, confusão? Nada. Tudo de Deus tem que gerar paz. E tudo que é de Deus tem que dar fruto. Porque, olha que coisa linda isso. Toda árvore boa dá bom fruto. Não tem jeito de uma árvore boa dar coisa ruim. Todas as vezes que eu faço uma opção de fazer a vontade de Deus, a minha ação, ela tem que revelar o meu interior. Então, as minhas ações revelam aquele que eu creio. Tá certo? Não tem jeito de você acreditar em Deus, deixar Ele aqui domingo e trabalhar a semana inteira sem Ele. Deus está lá no meio da Galileia com você, no meio daquele olho do furacão. De tudo que você está fazendo, Ele faz parte. Deus anda conosco. Ele participa. É ali no meio do fogo que Ele já ajuda a decidir. É assim. Então, Ele gera em nós, porque não adianta só eu querer e saber que aquilo é bom. Está escrito na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, assim: porque é Deus quem opera em vós o querer e o fazer segundo a sua vontade. Então, até para fazer a vontade dEle, saber aquilo que é bom, quem faz esse trabalho em nós? Ele. Mas Ele só vai conseguir fazer esse trabalho em nós se eu me abrir a Ele. Não tem jeito, eu tenho que me expor a Ele. Então, quando eu já tenho uma atitude que foi de acordo com a vontade dEle, para me fazer a segunda, eu tenho que me revisitar com Ele. Falar, Senhor, entra aqui comigo nos lugares aqui que eu acho que o Senhor não passou. E recruta isso em mim, e busca isso em mim, pela força do seu amor. Eu preciso de conversão diária. É pela nossa conversão diária, pela nossa vida de oração, pela nossa persistência, pela nossa perseverança que nós vamos conseguir fazer com que os nossos atos todos revelem aquilo que eu creio. A minha vida tem que revelar meu interior. A minha vida, ela revela aquilo que eu creio. Senão, está errado. Eu não posso acreditar em Jesus e tomar uma atitude completamente contrária ao que está na palavra. Jesus fala, se você quiser me seguir, se quiser, né? Porque Jesus é tão doce, que Ele foi um homem muito livre. Jesus não permitiu ser coagido, ser pressionado pelos homens, nem pelo pecado, nem pelo poder, por mundo, por nada. E Ele não quer que nenhum de nós faça por isso. Nós temos que ser livres na nossa decisão, inclusive de falar, Jesus, essa vontade é a sua, mas eu não concordo, vou fazer o que eu quero. É um direito seu? É. Vai dar errado? 100%. Mas é um direito, né? Depois que você cair, bater, ele te dá colo? Dá. E se eu decidir tudo errado, fizer tudo errado? Pedro negou Jesus? O que Jesus fez dele? Pilar da igreja dele. Paulo não perseguiu, matou os cristãos todos? Matou, não foi uma loucura, o povo morria de medo dele. Uma das cenas que eu mais amo do filme de Paulo é quando Paulo cai e que ele vai para Damasco e Jesus aparece para Ananias, tadinho de Ananias. Vocês já viram essa cena? Jesus fala, Ananias, você vai na rua tal ali, vai entrar na casa tal, bate lá na porta, tem um homem lá que chama Saulo. Vai lá. E você vai batizá-lo, rezar com ele. Aí Ananias, que a doçura, esperou o Senhor falar. Depois virou o melhor amigo de Paulo, né? Falou assim com ele. Ô Senhor, não sei se o senhor está sabendo, mas o senhor ficou sabendo que ele matou um bocado de gente, né? É só falar que acredita no senhor que mata. É para mim ir lá mesmo? Vai lá, Ananias. E obedece. Lá foi Ananias, todo corajoso, para poder falar. E chega Ananias e fala, Saulo, meu irmão, Senhor, meu Deus, nosso Deus me mandou vir até aqui.
E foi quando as escamas caem do olho de Paulo e ele enxerga, e de Saulo ele se transforma em Paulo. E Ananias fala com ele: o Senhor mandou falar que você vai sofrer demais, viu? Por causa dele, mas por causa do tanto de gente que ele tinha matado. Então, até esses, Deus não transforma. Então, nós também, nas nossas opções erradas, cada vez que a gente não fez opção direito, porque não consultou o Senhor, porque não concordou com Ele, Ele pode refazer em nós. Porque nós somos igual uma argila na mão dele, Ele faz do jeito que Ele quer. E isso é maravilhoso. Não é uma brincadeira. Por isso que a confiança, ela é um caminho muito para frente na nossa caminhada. Quando a gente está construindo a nossa Jerusalém celeste, nosso templo, a confiança já é um caminho alto. Porque primeiro, a primeira pedra que está descrito no livro de Apocalipse, quando constrói, que João vê a Jerusalém celeste, ele fala: a primeira muralha, o primeiro alicerce é de jaspe. Jaspe é do meu autoconhecimento. Primeiro eu preciso me conhecer. Porque se eu não me conheço, se eu não me aceito, como é que eu vou passar para outra pedra, que é a pedra de safira, que é quando eu vou começar a me aceitar, a me respeitar. Porque se eu me aceito, me respeito e me amo, eu vou passando pelas pedras e vou aprender a aceitar, amar e respeitar o outro. Só depois é que eu chego em Deus. Compreende como é que a confiança é um caminho? Porque primeiro começa aqui. Se eu não confio, na verdade Jesus fala: não confio em vocês não, só em mim. Mas se eu não me conheço, se eu não conheço que eu vou tentar enrolar o Senhor, que eu vou tentar ludibriá-lo, que eu vou tentar de alguma forma convencê-lo que a minha vontade é muito melhor do que a dele. Então a gente tem que ser muito honesto conosco, muito verdadeiro. E por isso você coloque diante dele o seu desejo, confronta com ele o seu desejo. Não tenha medo de conversar com Jesus. Não tenha medo de falar com ele: Jesus, eu quero isso, mas o que o Senhor está me pedindo agora está bem difícil. Mas que a gente nunca tenha dúvida que é a graça dele que sustenta a nossa fraqueza. É a graça. Eu já fiquei 3 horas parado olhando para ele. Ele falou o que comigo? Nada. 3 horas, para ter certeza que era aquilo mesmo. Fiz o que ele queria, não o que eu queria. Falei com ele: então o senhor vence, porque não é o que eu quero. Mas por obediência, porque às vezes, com certeza, a sua vontade terá outras repercussões que, do ponto de vista humano, eu não consigo compreender. Mas como a gente não consegue pensar como Deus, obviamente, eu tenho que entender isso. Então, quando a gente fala, quando eu estou falando com você, seja feita a vossa vontade, é nas menores decisões da nossa vida e nas maiores decisões da nossa vida. É em momentos que você fala: não dou conta. É nesse momento que você tem que entender que o amor de Deus é tão grande, que Ele é incapaz de fazer alguma coisa errada, que eu tenho que me entregar e falar: seja feito o que o Senhor quiser. Mas como que nessa hora nós trememos? E porque nossa confiança no amor dEle é muito pequena, porque não acreditamos que somos filhos únicos dEle e que o amor dEle por nós transcende qualquer coisa. São experiências que a gente vai aprender na tema na medida que a gente amadurece na nossa fé. Nenhum de nós dá conta de viver isso se a gente não tiver um caminho. É o que eu falei: o caminho é diário e o caminho ele tem que sempre ser revisitado. Nós temos que ter uma disciplina tamanha, porque muitas vezes a gente toma decisão na rapidez e não para pensar. Não para perguntar a Ele: era para ir lá? É para comprar isso mesmo? É para fazer isso mesmo? Era isso que o Senhor pensou a meu respeito? O que o Senhor desejava que eu fizesse a partir daqui? Não é fácil. Semana passada, eu recebi assim que eu cheguei na Santa Casa,
alguns recados, que tinha uma família muito angustiada, que queria que eu fosse rezar com eles, porque uma criança de 5 anos estava morrendo. Uma criança de 5 anos com tumor cerebral. E foi tão interessante, porque não a situação em si, no meu caminho, no caminho de ir até o 3º andar, lá no setor da oncologia, no 1º andar, na portaria, encontrei com uma acadêmica de medicina, e ela me viu, uma novinha, linda, uma bonequinha. Falou, doutora Filó. Falei, pois não. Ela falou, preciso demais conversar com a senhora. Falei, minha querida, eu estou indo rezar com alguém que está morrendo. Eu olhei para ela e falei assim, já viu alguém morrer? Não, nunca, não. Quer me acompanhar? Quero, então vamos embora. Você vai ver a vida como ela é. A vida como ela é. Falei com ela, o médico vai até o fim, na alegria ou na dor. Mas até o fim, ajudando a acompanhar. E quando eu cheguei lá, aquele casal, morador de zona rural, tem um sítio, uma área grande, confinado num quarto com uma criança, muito apagada, não reagia mais nada. E aí começamos a conversar antes sobre a vida. Isso, se eles estavam tranquilos com tudo, com toda a dor, apesar de toda a dor, como é que estava o caminho deles, o olhar deles, por que eles me chamaram para rezar? Eu falei, por que vocês me chamaram para rezar? O que vocês esperam daqui? Né? E nós conversamos muito sobre, desde o diagnóstico até aquele momento. E o pai me contou que na semana anterior, a menininha estava lá, a gola estava lá, apagada, e a menininha, de repente, falou assim, eu não quero voltar. O pai falou, o quê? Ué, minha filha, mas você está aqui deitada. Não, papai, eu não queria voltar. Mas não queria voltar, você não saiu daqui. Ela falou, claro que eu saí. Eu estava brincando com os meus amigos, com os meus amiguinhos. O pai falou, você não saiu daqui. Ela falou, eu não estava aqui. Eu estava brincando com meus amiguinhos, mas aí ele chegou e falou, desce. Mas eu não queria descer. Mas ele falou, desce. Quem, minha filha, que te mandou descer? Uai, Jesus. Então, ela desceu contrariada, porque ela queria permanecer brincando. Acredito que aquilo que ela já tinha visto era encantador, tanto que ela não queria ficar ali mais. Como é difícil numa hora dessa, foi que eu conversei com os pais, a hora que naquele momento ela falou, doutora Filó, a senhora reza comigo? Rezo. Falei, vocês estão preparados? Porque tudo pode acontecer aqui agora. O que a senhora vai rezar? Falei, a única coisa que eu sei na vida é rezar terço. Falei, a gente não precisa pedir a Jesus nada. Ele já sabe. Ele sabe que a gente quer a cura dela. Mas pode ser que não seja essa a vontade dele. Vocês estão preparados para baixar a cabeça e dizer, seja feita a vossa vontade? Quando nós vamos entregar uma criança de 5 anos de idade. É fácil? Não, não é. Não foi fácil. Foi talvez um dos terços que eu mais chorei. Pedi muita intercessão de Padre Pio e chorei demais, foi um dos terços mais chorados. E abracei muito essa mãe, porque chorava eu e ela. Acadêmico, acho que estava tomada pelo pânico, e o pai assustado também. E rezamos, e a seguir, depois que eu saí, ela faleceu. Voltou para casa. Descansou, voltou para brincar, não é? Não é fácil. Com outra mãe que estive com ela, um outro cliente meu que teve uma queimadura, eu estava com ela no CTI, o dia que ele piorou muito, falei com ela, nós vamos ter que fazer uma entrega. Ela falou, doutora Filó, eu nunca imaginei na vida que falar, seja feita a vossa vontade, fosse tão difícil. Esse recuperou, está tocando terror aí. Mas não é brincadeira, porque isso o tempo inteiro exige de mim. Em que eu creio? De verdade eu creio que eu sou peregrina, que eu estou de passagem, e que Ele é o meu Deus e o meu Senhor,
que me fez para Ele, para viver eternamente, que aqui é só um tempo curtinho, uma passagem, e que eu vou voltar para casa. Então, se eu creio que eu sou filha dele, eu tenho que ter a mesma preocupação que Jesus em fazer somente aquilo que agrada a Ele, porque minha vida não me pertence. Minha vida é dele, eu estou aqui para fazer a vontade dele. Mas é porque no meio do caminho a gente confunde com a nossa. E quer que, na verdade, ele seja o gênio da lâmpada e faça a nossa vontade. E não aquilo que ele sabe que é perfeito. Então, por isso que sempre nós vamos nos revisitar. Sempre temos que ter a disciplina da oração e falar: me ensina a fazer a vossa vontade. Me dá graça de em tudo, nas coisas menores do dia, fazer a vossa vontade. Que em tudo eu não queira te magoar, Senhor. Que eu olhe e fale: é para fazer isso aqui, né? Não é isso aqui, não é isso aqui. Não me deixe passar ao largo da minha vida, mas entender que a vossa vontade às vezes é aquilo ali. Não me deixe, Senhor, quando eu chegar diante do Senhor, você falar assim: Filó, você fez tudo errado. Pode imaginar? Não posso. Me ajuda cada minuto a decidir por ti, a te ser fiel, não te trair, e eu não querer usar do seu santo nome para que a glória seja minha. A glória é sua. Nós somos servos inúteis. Me ajuda de verdade a ter um olhar parado lá aonde eu vou chegar, porque eu quero o céu. O caminho é estreito demais da conta. Então, é preciso ter coragem de assumir a nossa fé e de assumir que eu não posso tomar nenhuma decisão sem primeiro consultar quem sabe. E de pedir a Ele mesmo, que a sua força, Senhor, me ajude na minha fraqueza, me ajude, que quem pôs a mão no arado não olha para trás, senão eu sou digno de Ti. Me ajuda a seguir em frente, seja lá a decisão que o Senhor tiver para a minha vida, que eu seja digno de viver o que o Senhor quer que eu viva. Não olhe para trás, siga o que tem que seguir, pega no arado e vai, porque o Senhor faz o imperativo, só fala: siga-me. E não é fácil andar atrás dele, não é fácil seguir os passos dele, porque eu tenho que ter uma disciplina com a vida de oração, de entrega, porque a maioria das vezes o que ele vai me pedir não é aquilo que eu quero, mas é por obediência que eu falo: sim, Senhor, seja feita a vossa vontade, porque eu creio no seu amor. Eu creio que teus fios de cabelo da minha cabeça estão contados, porque eu creio que a sua decisão é infinitamente melhor do que essa pequenez que eu ouso achar que é boa. Mas isso tem que ser um caminho de todos os dias. Opere em mim, Senhor, não só o querer, mas a ação. Eu quero ter uma vida que retrate aquilo que eu creio. Não preciso falar, eu só preciso viver. É só isso. Seja feita a vossa vontade. Me ajuda a caminhar. Me ajuda, Senhor. É simples? Não. Mas é extraordinário. Porque Deus tem que nos dando a graça, porque à medida que a gente vai se convertendo, Ele passa a ser o chão que eu piso. Fé, não é assim? Eu ponho o pé e Deus põe o chão. Ele passa a ser o ar que a gente respira. Ele passa a ser o mar da nossa praia. Ele passa a ser a fonte aonde eu vou beber a água, que mata a minha sede. E eu posso ir tomar água e levar outros. Levar vocês comigo. Para a gente tomar água no único lugar que vai saciar e que vai revelar para nós que existe o reino de Deus. Nós vamos poder viver o reino de Deus, porque o reino de Deus tem uma marca. Qual é? Você já sabe. O reino de Deus tem uma marca. Qual é? Nós temos que viver a marca desse reino, que é de amor. E somente de amor. Então, se a gente não passar pelo mundo destilando amor, tem algo que está errado em nós. Eu queria aproveitar esse momento, que eu sei que vocês vão para casa pensar sobre isso, para pedir licença a vocês, porque eu vi duas pessoas ali que me emocionaram de ver. São pessoas que fizeram da vida delas uma vida de entrega,
pelas crianças lá comigo do SUS, Carlinhos e Raquel. Vem cá. Carlinhos foi um dos melhores radiologistas que nós conhecemos, que era o único que a gente não precisava pedir para lavar a mão, para passar de um paciente para o outro, porque ele lavava a mão impecável, o cuidado que ele tinha. E eram os únicos raios-x que a gente não precisava repetir. Estou falando mentira, Carlinhos? Não estou. Nunca repetimos um raio-x seu naquele CTI, porque os seus exames eram absolutamente impecáveis. A Raquel, supervisora de enfermagem por anos, deu a vida ali. Morava ali. Morava naquele hospital. Aquelas crianças eram dela. Lutou por elas. Sofreu por elas. Com aquelas siamesas viraram filho dela. Fazíamos roupa para aquelas siamesas que criamos aqueles meninos lá dentro do CTI. E quantas histórias que vocês rezaram conosco, rezamos juntos, choramos juntos, rimos juntos, com quantas crianças, né? A vida de vocês foi uma vida de doação, de amor para as crianças do SUS. A vida inteira de vocês foi essa entrega, né? Então, vocês fizeram exatamente aquilo. Eu tenho uma gratidão e uma alegria de tempos maravilhosos que trabalhamos juntos, né? A Raquel sempre tinha uma caixa d'água na cabeça. E a gente falava, vamos olhar para a Raquel para ver se ela vai chorar. Porque tudo, a Raquel chorava. Tudo, alegria ou tristeza, a Raquel chorava. Rimos muito, choramos muito, foram muitos anos juntos. Muitos anos. Uma vida que hoje eu lembrava de você, Raquel, quando eu subia de novo as escadas, contando os degraus, e você falou, eu aposento na Santa Casa contando degrau, eu não sei quantos degraus que eu subo todo dia. Porque a gente nunca tinha sofrimento de esperar elevador, vivia todo mundo correndo, subindo escada, eu continuo subindo as escadas, contando degrau, não lembro quantos degraus que eu subo por dia. Mas continuo. Muito obrigado por terem me feito melhor, né? Conviver com vocês foi uma época extraordinária na nossa vida, né? Nós tivemos esse privilégio de lidar com um povo que, de verdade, deu a vida ali para aquelas crianças que não conhecíamos, né? Mas era um amor, sempre foi um amor incondicional nosso, né? Tanto que a gente brigava uns com os outros, brigava com todo mundo, que a gente só queria o melhor por eles, né? Então, muito obrigada, que alegria revê-los, uma alegria no meu coração, poder rever vocês, né? E bem, vocês bem, muito obrigada. Então, hoje, quando eu trago para vocês o seja feita a vossa vontade, é para que vocês possam exercitar isso, nas menores coisas do dia de vocês. Seja feita a vossa vontade. Exercitem isso, e vocês irão crescer nesse amor por Ele, de forma que vai chegar um momento que tudo, a única alegria da sua vida, será fazer aquilo que Ele quer, nada além do que Ele quer, né? Isso que vai nos alimentar, que vai nos alegrar. A nossa vontade vai deixar de ter, porque nós vamos misturar com Ele, e falar, seja feita a vossa santíssima vontade. Que Deus conceda a nós essa graça, que Nossa Senhora, que como ninguém, diante da declaração do anjo, diante do que o anjo trazia de proposta, ela falou, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que ela, né, que foi essa menina, essa mulher